Sejam muito bem-vindos. Eu sou Mayra Cordeiro, sou mestre em medicina tradicional chinesa, sou terapeuta, trabalho com esse processo de autoconhecimento e desenvolvimento integral. Com isso, nós temos diversas técnicas. Uma delas é a aromaterapia, é uma técnica que eu sou apaixonada, é uma técnica gostosa que você pode implementar na tua vida, na tua rotina. Você pode fazer várias coisas, é boa para você, mas também infere na vida das outras pessoas, então você pode colocar no seu ambiente de trabalho, na tua casa. Eu gosto muito de colocar, às vezes num pingente, às vezes num pedacinho de roupa, né? Em alguma parte do corpo. E aí a aromaterapia ela faz parte da nossa vida. Em todos os atendimentos tem um cheiro para a pessoa, um aroma terapêutico que já vai iniciar o trabalho, né? E a sua transformação. Em todos os eventos, palestras e workshops, nós atuamos com aromaterapia e o workshop agora de agosto, que vai ser o Inteligência Emocional, utilizaremos aromas bem fortes para estimular a nossa mente, as nossas emoções, integrar essas esferas. Então, a aromaterapia ela é muito rica e a gente consegue trabalhar de formas incríveis no nosso dia a dia, como um presente, como uma terapia, como bem-estar, e hoje, nesse caso em particular, para trabalhar o controle do apetite, né? Como que nós podemos, através da aromaterapia, estimular ou sedar o apetite, controlar a vontade de comer. Então, esse tema foi pedido por muitas pessoas. Existem algumas pessoas que têm compulsão alimentar e outras pessoas que, quando estão no nível de estresse muito grande, acaba acontecendo de perder o apetite. O que é mais comum para vocês? A perda ou o ganho de apetite? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Peço que, conforme vocês forem entrando, curtam a live, compartilhem vida, saúde e consciência, compartilhem bem-estar, né? Com certeza auxiliará muitas outras pessoas nessa jornada e talvez também ao teu próprio autoconhecimento, principalmente do seu processo de autoconhecimento. A aromaterapia eu trabalho há muitos anos. É um processo que a gente começa dentro do consultório, até a pessoa ter autonomia para começar a aplicar, a estabilidade metabólica para começar a aplicar, porque a aromaterapia, apesar de ser uma coisa muito simples e banal, ela estimula o nosso corpo, estimula a nossa mente, estimula as nossas emoções, então ela desperta várias sensações no nosso corpo, várias percepções no nosso corpo. Então é super importante utilizar a aromaterapia de uma forma muito cautelosa, de uma forma muito consciente e de uma forma que traga benefícios. E essa é a grande questão, é o principal motivo da terapia, né? É estimular o metabolismo. Então, nós trabalharemos a aromaterapia, que é um extrato natural da planta. Então, quando nós trabalhamos com aromas, nós trabalhamos com a parte mais sutil da planta, o extrato, e utilizamos esse extrato para fazer os óleos essenciais. E esses óleos essenciais que nós aplicamos na pele, que nós aplicamos em parte do corpo, que nós aplicamos perto da narina, e essas propriedades, elas são absorvidas pelo nosso corpo, indo para a corrente sanguínea, limpando, estimulando, sedando, equilibrando o nosso metabolismo, bem como nós utilizamos no sentir, na parte olfativa. O ser humano tem uma memória olfativa gigantesca, uma memória onde remete à infância, aquele cheirinho de mato, aquele cheirinho da comida da avó, aquele cheiro do fogo, que é algo a se preservar. Então, cada um dos aromas que nós sentimos reage de uma forma. Então, se você pensar em fogo ou em algo queimado,
o que acontece com o teu corpo? Ele se contrai. A memória olfativa, que leva em torno de 15 segundos no máximo para ser ativa, que você sente, vai para o seu cérebro e te lembra, opa, tem algo acontecendo. E aí, se for fogo queimado, o teu corpo entra em alerta para buscar o que está acontecendo e poder apagar o fogo, poder organizar a situação. Ou se a pessoa sente aquele cheiro gostoso de perfume, aquele cheiro gostoso de flor, aquela comidinha gostosa que a pessoa faz, relaxa, saliva, né? Lembra daquele momento saudosista. Então, é muito interessante como os aromas ele atua no nosso cérebro e como que eles reagem na nossa vida, na nossa rotina, gerando ou estímulos positivos ou estímulos e sensações negativas. E encontrar esse equilíbrio é o que nós vamos buscar hoje. Tudo bem? Eu só gostaria de perguntar se vocês estão me vendo, ou se vocês estão me escutando. Vocês podem me dar o feedback, por favor? Por gentileza. Estão me vendo bem? Como está o vídeo para vocês? Perfeito. Estão me vendo bem? Vocês estão me assistindo bem? Isso é importante. Perfeito. Vocês já utilizaram aromaterapia de alguma forma? Qual a experiência que vocês têm com aromaterapia? Me conta um pouquinho. Você já utilizou aromaterapia? Já teve essa experiência pessoal? Perfeito. Tá, perfeito. Boa noite, seja muito bem-vinda, Silvia. Sejam todos muito bem-vindos. Inclusive, muitos dos aromas que eu vou passar para vocês podem ser úteis nesse processo de calor. Podemos tomar para refrescar, passar na pele para nos sentirmos mais frescos com esse calor imenso do Japão. Estava vendo as notícias, estamos num dos verões mais quentes do Japão, primavera, né? Uma das primaveras mais quentes do Japão. Não sei se é muita sorte isso, mas é o que nós estamos passando, na verdade. Então, a aromaterapia, né, retomando, ela auxilia muito no bem-estar. Nós vamos trabalhar algumas que vão estimular a alimentação e algumas que vão diminuir o apetite, porque muitas pessoas elas têm essas duas questões. Algumas têm a questão que elas não sentem apetite e tem pessoas que sentem uma fome homérica mesmo depois de comer. Então, a aromaterapia ela é uma terapia muito rica, uma terapia milenar. A aromaterapia ela trabalha com a extração do líquido, da própria essência da flor, fazendo esses óleos que trazem uma propriedade terapêutica riquíssima. Essa propriedade terapêutica nós podemos aplicar utopicamente na pele, podemos inalar e também podemos colocar nos ambientes. E dependendo desses estímulos, podem nos auxiliar a manter a nossa sensação de bem-estar, equilibrar as emoções e o comportamento, que hoje falaremos do comportamento alimentar. E nós temos dois processos que seguem essa questão alimentar, que é a comportamental, que eu tenho uma relação emocional com a comida, ou metabólica. Então, eu posso escolher os meus aromas dependendo da minha condição. Então, existem processos que eu trabalho as emoções, existem processos que eu trabalho a parte metabólica. Por exemplo, se uma pessoa tem metabolismo baixo, ela vai sentir mais vontade de comer carboidrato.
porque dá uma energia rápida, apesar de ter um estoque mais demorado de comida. Então, a gente precisa aumentar o metabolismo, que a pessoa diminua essa ingestão de massas, de doces, né? Acredito que existam bastante casos semelhantes a esses, né? Tudo bem, Júnior? Uma ótima noite. Agradeço muito. Com a pedra de sal. Que interessante, Silvia. A pedra de sal ela auxilia muito, ela carrega, né, muitas das propriedades da aromaterapia e auxilia realmente, né, a trabalhar a alergia. E existem várias questões que a aromaterapia ela é bem indicada, traz bastante resultado. E a aromaterapia ela serve para diversas questões, né? Aqui no Japão, descobri algumas marcas, mas uma marca principal que é a doTERRA, que inclusive está se abrindo, né? Está sendo a sua pré-abertura no Brasil, então quem tem interesse depois pode me mandar uma mensagem. Você pode comprar tanto como revendedor da marca, como também para uso próprio. É uma marca que eu gosto bastante porque ela é bem natural e você pode inclusive fazer a ingestão dela. Porque através da ingestão da aromaterapia a gente consegue trabalhar muito a limpeza da parte mais mucosa do nosso metabolismo, né? A mucosa é a boca, gastrointestinal, auxilia também na limpeza do nosso metabolismo, auxilia na limpeza do fígado, no detox, então vale bem a pena trabalhar a aromaterapia. Então, a aromaterapia direcionada ao emagrecimento e a controle do apetite. Então, para eu ter uma boa qualidade de vida, eu preciso utilizar esses aromas de uma forma consciente. Então, os aromas, eles são extrato de flores. Esses extratos de flores, eles são extremamente conservados para que nós possamos utilizar de forma terapêutica. Nós utilizamos na parte utópica, que é na pele, tomando, inalando o cheiro, né, perto da área nasal ou aplicando no ambiente. Cada uma dessas indicações utiliza um material que é para o seu benefício. Por exemplo, se uma família está numa dieta, eu posso colocar um aroma central para fazer parte dessa refeição, diminuir a ansiedade ou às vezes o cansaço, a fadiga, e aquele aroma já me prepara para eu entrar numa alimentação mais saudável. Se eu estiver no meu processo de ansiedade, tristeza, angústia, comendo muito sem saber o porquê, eu posso utilizar um aroma para que me acalme, me tranquilize, me equilibre. Ou então, se a pessoa sente que realmente ela tem um processo metabólico, né, que seja um baixo metabolismo, que a pessoa junta muito edema, fica muito inchada, ou se o metabolismo está muito alto, que ela queima muito alimento, né, queima muito as suas propriedades internas, e aí precisa de um fitoterápico, de uma aromaterapia para diminuir esse metabolismo. Como eu falei, existem estímulos que chegam em máximo 10 segundos no nosso cérebro. Então, para nossa mente dizer, olha, está muito intenso ou está muito devagar, ele equilibra rapidamente. Então, é super importante para você fazer essa utilização de forma consciente, né? Então, eu posso utilizar na pele, que eu utilizo geralmente o aroma extrato, ou a essência que eu coloco no ambiente. O aroma, ele é um pouco mais caro, mas ele não é caro, porque a extração, né, dessa substância das flores, elas são muito delicadas. E para poder passar na pele, a gente precisa de um produto muito, assim, de uma qualidade muito boa para nossa pele poder absorver, né? Então a gente investe nisso. Já o do ambiente, nós utilizamos mais a parte sensorial, né, que é o do sentir. E isso também já trabalha bastante, né, já atua bastante na nossa mente. Então, gostaria de perguntar a você, hoje, você sente que você come muito ou come pouco? E você sente que você faz isso por causa do seu metabolismo ou por causa do seu corpo?
Qual é o objetivo? O que você sente em você que você tem feito? Né? Tem muitas pessoas que comem muito, tem pessoas que comem pouco, tem pessoas que comem quando estão ansiosas, tem pessoas que não têm uma boa absorção, né? Então, também é um caso que ela precisa comer mais para se sentir mais disposta, mas ela fica inchada. Qual é o teu caso? Me auxilie para poder te ajudar. Eu vou pegar aqui alguns aromas para vocês. Nós falamos na última live sobre o aroma de laranja. Utilizando o meu sistema sensorial de memória, laranja lembra São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo. Aquelas caminhadas matinais que eu tinha no sítio do meu avô, ele tinha pés maravilhosos de laranjeiras e era muito gostoso. Então esse aroma, como memória, traz aquele bem-estar, aquele aconchego muito gostoso e uma saudade muito boa. Então o orange, a laranja, ele trabalha para controlar o apetite, ele é digestório, então quando você toma o aroma, as gotinhas, né, do óleo essencial, você sente menos vontade de comer. Se você passar na tua garganta, diminui o seu apetite. E se você coloca no ambiente, ele relaxa e diminui o estresse, né? Então, esse de laranja, ele é muito bom por causa disso. Sobre o inchaço. O que eu gostei da doTERRA, nós temos é como se fosse elas são gotículas, olha que delícia, de aromas. Esse daqui é de hortelã. E você coloca na boca, ela explode. O hortelã e a menta, ela trabalha no processo de gastrite nervosa, dessa alimentação por ansiedade. Então, se você come muito por ansiedade e se você tem refluxo, sente muito desagradável essa parte da alimentação, da digestão, você pode utilizar, né? Esse processo, que é passar ou nos pulsos, ou colocar no ambiente o cheiro de hortelã, ou até mesmo utilizar aromaterapia, o óleo essencial para você mastigar, ou até mesmo mastigar uma folhinha de hortelã, que aí acalma a digestão, acalma o suco gastrointestinal liberado pelo fígado e pela vesícula e auxilia nesse controle do calor interno que nós falamos pela medicina chinesa, acalmando esse calor das mucosas. E aí controla consecutivamente. Eu tenho pacientes que nós trabalhamos a psoríase, trabalhamos a gastrite, a psoríase articular, né? Então, tudo isso, quando nós conseguimos trabalhar o sistema gastrointestinal, ele vai se controlando, né? Ele vai se regularizando. Então, quando nós temos o metabolismo muito alto, nós precisamos controlar esse metabolismo. Apesar das pessoas, às vezes, acharem que metabolismo alto é um metabolismo que é muito funcional, lembre-se que tudo em excesso faz mal. Então, se nós temos um metabolismo muito alto, a pessoa ela tende a comer mais e ela gasta muita energia, então a gente precisa controlar. Nós controlamos através do aroma alfazema. O alfazema, ele retira a ansiedade, ele retira essa aceleração metabólica, ele limpa a adrenalina do corpo, ele acalma as glândulas suprarrenais, que são essas glândulazinhas que tem aqui na parte posterior sobre os rins, e ele diminui as informações as agressões autoimunes do corpo. Então, a alfazema, ela é uma prima da lavanda, então é da mesma família
das propriedades da lavanda, mas ela é um pouco mais cítrica, porque a pessoa que tem esse problema de metabolismo alto, acelerado, ela pode ter um pouco de resistência aos aromas doces. Então, a alfazema, ela tem a propriedade da lavanda e mais um tonzinho cítrico. E esse tom cítrico, essa parte cítrica, ela equilibra o metabolismo. Então, ela é uma erva yin e yang. É uma erva que regulariza o metabolismo, mas também que seda, acalma, gera bem-estar. Então, é uma erva que você pode utilizar se você sentir que está comendo muito, mas está gastando muita energia. Geralmente, homens têm esse padrão, porque homens são mais yans do que mulheres, então eles têm a tendência a gastar mais energia com facilidade do que a mulher, né? Mas muitas mulheres também têm esse padrão de gastar mais energia. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que são magrinhas, 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 mas comem de montão. Então, essas pessoas, elas têm o metabolismo mais rápido. E muitas das vezes gera um pouco de insônia, muitas das vezes a pessoa sente queimação, gastrite, né? Então, utiliza-se nesse caso a alfazema, porque relaxa, né? E a erva cidreira. A erva cidreira, ela é antibiótica, anti-inflamatória e relaxante também muscular. Então, se a pessoa ela tem um metabolismo muito rápido e ela, por exemplo, vai no banheiro 2, 3 vezes ao dia e acaba perdendo a sua força, acaba perdendo os seus nutrientes, a pessoa pode tomar o chazinho de erva cidreira, pode utilizar os aromas de erva cidreira, principalmente na casa, porque a pessoa vai relaxando. Então, você pode tomar o seu banho normal, coloca umas olhinhas, umas gotas de óleo essencial e você passa no teu corpo fazendo massagem, que é isso, relaxa e controla o metabolismo. Tá bem? E para quem tem metabolismo baixo? A grande maioria das pessoas tem metabolismo baixo, né? E elas têm metabolismo baixo por duas funções. A primeira é por uma baixa funcionalidade intestinal. Muitos dos meus pacientes têm uma baixa absorção do intestino, então comem doce, comem muitas coisas ricas em carboidratos, porque o seu metabolismo está sobrecarregado. Então, isso gera uma dificuldade da pessoa responder, e aí ela fica com vontade de comer. Então, ela come, fica com o intestino preso um tempão, e quando ela vai no banheiro assim com fezes ressecadas, ou ela, não sei, fica com o metabolismo lento, com uma baixa absorção de nutrientes, e com isso o corpo retém as fezes por mais tempo e acaba gerando uma toxicidade interna. Então, quando a pessoa tem um baixo metabolismo, nós utilizamos a flor de laranjeira, porque a flor de laranjeira ela vai auxiliar a limpar o intestino para a pessoa começar a eliminar a parte tóxica que está interna no seu corpo e aumentar a absorção de nutrientes. E aí ela diminui o apetite por coisas gordurosas, por coisas pesadas, né, frituras, carboidratos, chocolates, e elas conseguem retomar uma alimentação mais saudável, tá? Então você pode iniciar com essa flor de laranjeira, que eu gosto bastante, ou o próprio aroma de laranja, né, que ele é muito rico, e você consegue utilizar para equilibrar o teu metabolismo, tá bom? E também a hortelã. Eu acabei de tomar essas gotinhas de hortelã. A hortelã ela é maravilhosa, porque a hortelã ela tem uma propriedade de limpar e melhorar a digestão. Porque, inclusive, saiu um estudo, acho que foi há 2 semanas atrás, saiu um estudo em Londres, onde eles fizeram, acredito, com 150 pessoas, um exame onde as pessoas elas tinham baixo metabolismo e elas tinham também a vesícula lenta. E a hortelã ela trabalha limpando a vesícula. Por quê? Porque quando a vesícula ela é lenta, ela fica gotejando
e ela fica gotejando várias vezes no seu estômago. Isso vai causando uma acidez. Então a pessoa come, aquela comida fica um poço de acidez, vai para o corpo, para o metabolismo, e aí a pessoa acaba perdendo grande parte dos nutrientes. E aí ela se sente frágil, com metabolismo baixo, porque o metabolismo dela está super ácido, e aí ela perde a função metabólica dela. E aí o metabolismo fica baixo por uma disfunção da vesícula. E mais para frente, se a pessoa fizer um exame, for olhar, vai se impressionar com o número de cálculo na vesícula, com um grande número de pedras na vesícula, e isso é assim 100% das vezes. Então, quando a pessoa tem baixo metabolismo, ela tem ou por um processo metabólico, né, que é essa baixa absorção de nutrientes, que é ligada à linha intestinal, e com isso a pessoa tem uma baixa absorção de hormônios, né, de nutrientes, de vitaminas, e isso gera uma disfunção muito grande. E aí nós podemos utilizar ou a flor de laranjeira ou o próprio aroma de laranja, pode colocar no ambiente, pode passar principalmente na garganta, né? Que aí auxilia a aumentar o metabolismo consideravelmente. Você fica impressionada com a resposta da aromaterapia nesses casos, né? E também quando o metabolismo, quando a vesícula, né, fica gotejando e as pessoas têm muito refluxo. Então, eu tive muitos pacientes que fizeram exames, que foram médicos, que estavam com renite atacada e não sabiam o que era, e era muito desse refluxo que ficava queimando por conta dessa questão da vesícula, né? Pelo mau funcionamento da vesícula. Então, nós precisamos fazer que a vesícula funcione bem para o nosso corpo ficar melhor. E aí, nesse caso, nós utilizamos a essência de hortelã, aromaterapia de hortelã. Né? Você pode mastigar a hortelã antes da refeição, você pode utilizar a aromaterapia da hortelã em gotas na pele, principalmente aqui na palma das mãos, né? Porque é um lugar que a gente utiliza bastante. E também a palma das mãos, ela é extremamente irradiada com nervos. Então eu faço um estímulo local em pontos de acupuntura, em pontos nervosos, que estimulam o cérebro e que vai para o corpo humano. Então a gente consegue fazer esse estímulo muito grande. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, né? Eu vi que chegaram novas pessoas, sejam muito bem-vindos. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Hoje nós estamos falando sobre aromaterapia para controle do apetite, o quanto é importante nós utilizarmos essas propriedades das ervas, das flores, para que nós possamos nos sentir melhor, trabalhar de uma forma saudável a nossa vida, o nosso dia a dia. A aromaterapia, ela trabalha com estímulo neuronal, um estímulo sensorial muito rico, que a partir do momento que entra em contato ou com a nossa pele, ou com o nosso setor sensorial, né, que é o nariz, ou com um ambiental, que é quando nós utilizamos no ambiente, geram respostas no nosso organismo, e essas respostas podem auxiliar no controle do apetite, seja ele em excesso, onde a pessoa come muito, ou quando a pessoa tem a perda do apetite por fatores ou emocionais, ou quando a pessoa tem a questão da ansiedade, da depressão, do medo, da preocupação, ou do processo metabólico, que é um metabolismo ou mais alto ou mais baixo. Com isso, nós temos que definir, né, quais são os aromas que nós vamos utilizar, quais são as propriedades, quais os resultados. Apesar de parecer uma terapia muito simples, ela tem muitos estudos e um resultado maravilhoso. E o melhor de tudo é que pode ser implementada na nossa saúde individual, né? Então eu posso utilizar para mim, ou na minha saúde social, que eu posso trabalhar na minha casa com esses aromas, harmonizando o ambiente, colocando no ambiente de trabalho, às vezes no carro, que é um momento de família, um momento de passeio.
Então, você pode aplicar de diversas formas o aromaterapia. Você pode utilizar de presente. Então, é um cuidado, é algo que desenvolve o autoconhecimento, o bem-estar e promove esse auxílio para as pessoas, né, de uma forma geral. Eu trabalho com medicina tradicional chinesa, aplico aromaterapia nas minhas sessões, porque essa extração desses aromas, essas plantas são muito ricas e elas promovem a saúde e a pessoa, com o seu desenvolvimento, pode aplicar em casa, mantendo o tratamento, né? Então, olha só, e nós estávamos conversando sobre a questão do metabolismo, né? Que uma das questões a pessoa se sentir muita fome ou alteração da alimentação é ou quando a pessoa tem um metabolismo muito alto, que ela tem muita vontade de comer, e quando ela tem mais vontade de comer, significa que ela está queimando mais a sua caloria, então, ela tem o metabolismo alto. Para quem tem metabolismo alto, nós utilizamos o aroma da alfazema. Por quê? Porque a alfazema ela relaxa, ela controla o suprarrenal, ela diminui esse estresse metabólico, né? E se a pessoa ela tem um metabolismo muito alto e ela vai no banheiro e libera muitas das suas vitaminas, porque, por exemplo, tem pessoas que vão no banheiro muitas vezes, né? E aí não retém o que precisa necessariamente. Então o corpo ele ingere, ele metaboliza, mas ele não absorve, ele já libera. E aí nós utilizamos a erva cidreira. A erva cidreira nós trabalhamos com aromas, com massagens principalmente, então você pode fazer um chá de erva cidreira, você toma o seu banho de higiene e depois você passa a erva cidreira, que o cheiro da erva cidreira vai gerar um relaxamento do teu corpo, da tua mente, e com isso vai relaxar também o seu sistema endócrino, que são a parte hormonal, né? Então, é muito interessante como você pode utilizar essa propriedade. E quando o metabolismo é baixo? A maioria das pessoas tem o metabolismo baixo. E essas pessoas têm o metabolismo baixo ou porque elas têm uma disfunção gastrointestinal, ou seja, não tem absorção necessária de nutrientes, ou ela tem uma baixa digestão, que é o caso das pessoas que têm disfunção da vesícula biliar. Hoje no consultório essa é a grande maioria, né, das pessoas que têm problemas na vesícula. A Silvia citou o exemplo dela que ela teve uma vesícula atrofiada e teve que retirar a vesícula, né? Muitas pessoas que ficam com rinite ou com sinusite é porque fica com esse refluxo e fica super ácida a boca. E aí ela acha que é alergia, vai fazendo vários exames e no final descobre-se que é a questão, né, do refluxo. E eu geralmente, quando o paciente já vem com esse diagnóstico, eu já falo para ele: olha, eu tenho certeza que é a tua vesícula, a gente faz um tratamento para a vesícula e a gente consegue um resultado maravilhoso. Tem alguns casos que já são extremos, que aí a gente faz o suporte para entrar na cirurgia, mas tem uma resposta maravilhosa. E aí, um recurso que nós podemos utilizar é da aromaterapia, e essa eu indico para praticamente andar junto com a pessoa, é a hortelã ou a menta, né, que é a peppermint, que aí elas são mais cítricas e tem um resultado muito maior. Nesse caso, eu peço para a pessoa passar no pescoço, né, ou na palma das mãos. Porque o que vai acontecer? Isso auxilia a pessoa a limpar as suas glândulas, a limpar a sua parte mucosa e também a controlar a tua funcionalidade da vesícula. E aí vai limpando a vesícula, vai liberando essas pedras, esses cristais, melhora a digestão e a pessoa fica muito melhor. E isso também auxilia muito no edema, porque quem tem edema é porque tem um metabolismo muito ácido. E a hortelã, ela alcaliniza o metabolismo. Então, ela não só limpa a vesícula, como ela também consegue alcalinizar, que é tirar a acidez do corpo e deixar o corpo mais saudável, né?
Então, tem vários benefícios os quais nós podemos utilizar. E isso traz um recurso, um resultado ótimo para o corpo, né? E em relação às emoções, nós temos, como seres humanos, uma alimentação emocional. O que seria uma alimentação emocional? Alguém já ouviu falar em alimentação emocional? A alimentação emocional é quando nós comemos, quando nós estamos felizes, quando nós estamos tristes, quando nós estamos felizes e quando nós estamos tristes. Ou seja, conforme temos uma emoção, temos um processo alimentar. Então, às vezes, a pessoa se sente super feliz, aí ela quer comer um monte de coisa gostosa. E quando a pessoa está triste, ela quer comer um monte de coisa gordurosa. Quando a pessoa está preocupada, ela quer se entupir de coisas que não podem, né? Então, o que acontece? Nós, seres humanos, nós temos uma memória gastrointestinal, nós temos uma memória de tudo aquilo que nós comemos vai para o estômago. E ele fala assim, olha, agora que você está precisando de energia, que tal você comer tal coisa para você me dar energia? O problema é que quando o corpo está parado e a mente ela ainda continua em ação. E esses pensamentos, né, sejam pensamentos positivos e negativos, eles geram sensações no corpo humano. E essas sensações que são um grande perigo. Por exemplo, quando a pessoa está triste, ela tem dois processos. Ela pode ficar com muita fome e, principalmente à noite, começar a comer muita massa, muito doce. Por quê? Porque ela tem uma sensação de ser acolhida. Então, quando a pessoa ela se sente mais depressiva, mais triste, mais para baixo, ela vai querer fazer uma alimentação que dê mais suporte emocional a ela, que faça ela se sentir bem, que gere bem-estar. E essa sensação, ela precisa ser quebrada nesse ciclo, porque imagina todas as vezes que a pessoa chega cansada, triste, preocupada em casa, se ela for comer aquele monte de massa, doce, gordura, né? Fica com vontade de tomar refrigerante e vai vivendo esses mal hábitos, né? Então, é importante saber como que você se alimenta para saber qual é a melhor alimentação para você, né? Então, quando é para depressão, nós trabalhamos a gardênia, né? Que é um aroma que ele traz segurança, um aroma que traz bem-estar, é um aroma que auxilia a pessoa a se encontrar, a se conectar. Ele traz uma liberação de endorfina muito gostosa. Então, nos casos de depressão, onde a pessoa come muito por ansiedade, por angústia, né, por tristeza, por cansaço, você vê que às vezes a pessoa está tão cansada que ela quer comer e dormir. E aí você fala, poxa, mas a pessoa tá com uma depressão, ela fica só comendo, e aí você fala para a pessoa não comer. Então você pode colocar a gardênia, né, que é esse aroma no ambiente, e esse aroma, ele vai trazer essa segurança para a pessoa. Ou ela pode passar no peito, que é uma área da medicina tradicional chinesa, e um chakra também, que quando você estimula a área neuronal sensorial dela riquíssima, e ela traz essa questão de segurança para a pessoa. E também pode utilizar o aroma de laranja. O laranja, ele é muito coringa na questão da alimentação, porque ele é yin, né? Como eu falei, ele tem uma questão que ele estimula, mas ele também ceda. Então você consegue regularizar. Então se a pessoa ela tá depressiva e tá comendo muito, o laranja ele controla esse apetite, ele fecha essa vontade de comer. E ele traz uma sensação muito de campo, uma sensação mental que é como se fosse meditar, né? Na aromaterapia a gente medita, porque quando a gente sente o cheiro, somos remetidos a uma lembrança. E aí essa lembrança, esse cheiro, essa experiência vai trazendo coisas boas para a pessoa. E aí ela vai se sentindo melhor, né? Então, e se a pessoa tem ansiedade, né? Tem pessoas que são ansiosas
E eu vejo, às vezes, alguns casos de pacientes que falam: nossa, mas eu cheguei em casa, se eu pudesse, eu comia à mesa. E a pessoa fica com vontade, vai procurando o que comer, abre a geladeira e vai comendo e não consegue parar, não é verdade? Quem já não passou por isso, né? De ficar caçando geladeira, ficar caçando comida e come um docinho e come outro e acorda de madrugada, né? Essa alimentação emocional ela é a mais danada, porque você precisa ter o estalo, né? Você precisa se conhecer, entender o que está acontecendo para você poder puxar esse freio de mão e com isso ter esse resultado, né? Então, muitos pacientes que relatam, né, que tem essa alimentação quando está ansioso, que come muita comida gordurosa, que vai comendo tudo que tem pela frente, que às vezes sem estar com fome acaba comendo e que não entende o que está acontecendo porque é uma sensação que quer comer que é muito forte. Então ela é real. Não é algo de, poxa, acabou de comer, quer comer mais? E aí a pessoa fala, eu estou com fome, realmente. Ela sente a necessidade de comer e para ela aquilo é muito real. Então, nesses casos, eu sugiro um aroma de ambiente, um aroma bem gostoso, que nós podemos utilizar o sândalo. O sândalo, ele é um aroma muito gostoso, ele é um aroma muito pacífico, ele é um aroma que ele acalma a mente, ele acalma as emoções, ele tem um tom mais amadeirado, então ele traz aquela questão de segurança, de bem-estar, tira aquela ânsia de dar alguma coisa errada, aquela ânsia de ver o futuro, de viver o futuro. Então, o sândalo, ele traz essa propriedade muito rica, né? Ela traz uma propriedade de trazer a mente para o corpo, né? A mente está ansiosa, pensando em milhões de coisas, o sândalo conecta com o corpo, acolhe essa emoção e fala: está tudo bem, né? Eu permito que esteja tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu gosto bastante, por exemplo, de utilizar o sândalo, né? Por exemplo, em véspera de eventos. Então, se você está num momento mais ansioso, se você tem algo que você se preocupa, em momentos específicos, utilize o sândalo, né? Coloca umas gotinhas no ambiente, utiliza na tua pele, né? Faz uma massagem respirando para inalar o sândalo e com isso ir nutrindo cada vez mais, se sentindo seguro, sentindo que você tem o potencial, que você tem as características necessárias, que você tem a sua força necessária. Muitas das vezes a pessoa, por mais que tenha os recursos, ela não acessa. E com o sândalo, ela traz essa consciência. O sândalo, ele conecta. Então, conecta a tua mente ao teu corpo. Ele te traz a consciência do quão capaz você é. Então, ele é um aroma que você utiliza e você se sente muito forte, muito firme, né? Muito intenso no teu processo. E na compulsão alimentar. A compulsão alimentar ela é diferente da ansiedade, porque a compulsão alimentar ela é a longo prazo. 1 dia, 2 dias, 3 meses é ansiedade. Mais de 3 meses comendo mais do que deveria, sentindo mais vontade do que normalmente você teria, já é compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela atinge todas as idades. Eu tenho super crianças, assim, de 8 a 10 anos que têm a compulsão alimentar, adolescentes, adultos que têm compulsão alimentar, tenho idosos, né? Tem uma senhorinha de 84 anos que eu atendo que tem compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, ela vem numa fragilidade emocional muito grande, porque quer compensar algo que a pessoa sente que perdeu, né? Então, geralmente após trauma ou após uma sensação de perda muito grande, a pessoa ela começa a se alimentar compulsoriamente. E quando ela começa a se alimentar dessa forma, ela perde a noção real da alimentação. Ou seja, ela come sem saber se está com fome. Ela come apenas pela vontade de comer. Isso é bem comum, né? Não sei se vocês já viram. Assim, nossa, eu nem sei mais quando eu tô com fome. Só como quando eu tenho vontade.
Então, isso, em menor grau, quando a pessoa não come nada, ou em maior grau, acaba gerando essa questão da compulsão, né? E aí a pessoa se sente vulnerável à alimentação. E a parte real é a emoção dela. Então, se a pessoa se sente bem, ela acaba comendo muito. Se ela se sente mal, ela come pouco. E o inverso também. Então, às vezes a pessoa ela se sente super excitada e ela perde a fome. E aí ela se sente depressiva, ela para de comer. Ela se sente depressiva, come muito. E depois, quando ela para, ela acaba parando de comer. Então, a questão alimentar ela é muito relativa à questão emocional. E isso é muito forte para a pessoa. Então, a compulsão alimentar pode ser em excesso ou em deficiência, mas a pessoa ela perde o limite do comer por fome, mas se torna apenas um comer emocional. Isso daí eu imagino que seja diferente para vocês, porque geralmente a compulsão é o comer sem medida. Mas eu posso comer sem medida sem saber se eu estou com fome. E aí significa que o meu cérebro já não interpreta mais as minhas necessidades fisiológicas, apenas as minhas necessidades emocionais. E aí, com isso, nós precisamos trabalhar aromas que sejam muito importantes, fortes e decisivos para a vida da pessoa, que atinja essa área neuronal, essa área cerebral, essa área neurológica da mente da pessoa, para criar esse espaço novamente, né, do corpo físico se alimentando e não só o corpo emocional, para a pessoa poder voltar a se alimentar daquilo que ela realmente precisa para se nutrir. Porque a alimentação emocional, ela tende a ser mais ou carboidratos, ou doces, ou muito salgados, mas o salgado ele tende a ter um tom de carboidrato. Então a pessoa tende a seguir por essas linhas de alimentação disfuncional. E aí nós utilizamos o cardamomo, né? O cardamomo nós podemos utilizá-lo em aromaterapia e podemos utilizá-lo como tempero. Nessas duas funções ele quebra o ciclo da compulsão em 3, 4 dias. É maravilhoso. Então você começa a utilizá-lo e ele vai segurando o apetite emocional da pessoa, porque ele trabalha no sistema límbico, que é a emoção, e estimula a parte sensorial da pessoa. E aí ela se sente muito melhor, né? E a canela. E a canela ela é algo forte. Quem tem compulsão quase vomita, tem enjoos, mas ela quebra muito a compulsão alimentar. Então, por exemplo, se você vai fazer, sei lá, você tá com vontade de comer algo loucamente, né? Então você chega na sua casa, você sente uma vontade de comer o que tiver pela frente, come várias horas. O que você faz? No meio do caminho, você faz uma massagem, principalmente na tua mão e aqui ao redor da boca com canela. Ela vai equilibrando. E aí ela vai dizendo para o seu cérebro, olha, cortei a relação com as minhas emoções. Isso no curso de inteligência emocional é muito interessante, como a mente funciona com o corpo. Então, esse aroma, ele corta as emoções, né? Ele estimula as sensações, que aí nós estimulamos o nosso corpo físico, que o nosso corpo físico, ele é sensorial. A emoção, ela trapaceia com a gente. Então, o que é muito interessante é que quando você passa o aroma, né, de canela, ela fecha os relacionamentos, né? Ela fecha a parte emocional e aí ela estimula a parte sensorial. E o sensorial, para quem tem esse problema, começa a sentir enjoo, começa a sentir mal, começa a sentir mal-estar, porque está borbulhando os hormônios emocionais. E até desintoxicar os hormônios emocionais, ela vai criando essa sensação até equilibrar e a pessoa fica bem novamente. E aí ela retoma a alimentação fisiológica, nutritiva, sensorial, com vontade de comer, né? Então a gente consegue atuar dentro da psicossomática, dentro desse equilíbrio entre as emoções e a alimentação, nós conseguimos controlar o apetite através da aromaterapia. E os aromas são riquíssimos nos seus resultados e a gente se surpreende com o que eles têm para nos oferecer, né? Vocês têm alguma dúvida em relação à utilização da aromaterapia, de como é utilizada?
né? Retomando aqui um pouco da live, eu peço para vocês compartilharem, curtirem, né? A aromaterapia é um recurso maravilhoso que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Existem 3 formas de utilizarmos. Nós podemos utilizar utopicamente, passando na nossa pele. A pele ela tem pontos nervosos, sensoriais, que são estimulados pelas propriedades da aromaterapia, e essas informações são levadas ao nosso cérebro, gerando um comportamento, bem como quando nós passamos perto da área nasal, onde estimula em torno de uns 15 segundos no máximo o nosso sistema nervoso central, gerando sensações e emoções no nosso corpo, ou harmonizando o ambiente, que quando nós harmonizamos o ambiente, tanto nós quanto as pessoas ao nosso redor são beneficiadas com essas propriedades. E a aromaterapia, ela auxilia no nosso metabolismo, no nosso corpo, nas nossas emoções, através da nossa memória olfativa. Nós temos mais de 2 milhões de conexões de memória olfativas armazenadas no nosso cérebro, que nós conseguimos utilizar em prol dos nossos benefícios em cuidado, em saúde e autoconhecimento, porque nós trabalhamos as emoções através delas. E para trabalhar o controle, né, do apetite, nós precisamos entender o porquê que o nosso apetite está alterado, por que estamos com muito apetite ou com pouco apetite. Então, o apetite ele pode ser alterado por questões metabólicas, ou metabolismo muito alto, ou metabolismo muito baixo, ou por questões emocionais. As questões emocionais podem ser a ansiedade, a compulsão, a depressão e o medo. E esses fatores emocionais, eles alteram a vontade de comer para mais ou para menos. Então, tem pessoas que entram no processo emocional e têm a vontade de comer muito mais, que ela faz uma alimentação extremamente emocional. Então, independente se tem fome ou não, come-se bastante. Quando a pessoa está mais debilitada, depressiva, quietinha, o que acaba acontecendo? As emoções elas alteram também. Às vezes a pessoa tem anorexia, às vezes tem bulimia, a pessoa ela para de comer. Eu atendi muitas crianças e adolescentes que tinham as disfunções alimentares. As pessoas julgavam como fosse por buscar a aparência estética, mas na verdade ela estava passando por um processo emocional muito debilitado, que aí ela sentia essa tristeza e ela tinha essa relação com a alimentação que ela parava de comer ou ela queria colocar para fora. Então, é um processo que ele é muito complexo, muito profundo e muito bonito, e que vale a pena olhar com muita cautela. E a aromaterapia faz esse processo ser mais leve, né? Auxiliar, multiplicar, traz esse benefício geral para a pessoa. Tá? Então, nós podemos utilizar a aromaterapia para estimular o nosso metabolismo ou sedar o nosso metabolismo. Se a pessoa sente a alteração de apetite porque ela tem um metabolismo muito alto, né? Então, se a pessoa tem um metabolismo acelerado, significa que ela queima muito a sua energia. Quando ela queima muito a sua energia, o que acontece? Ela geralmente tem um biotipo mais magrinho, mas ela também sente muito cansaço e uma ativação mental muito grande. Então, nesse caso, nós utilizamos o aroma de alfazema. A alfazema ela é da mesma família da lavanda, mas ela tem um tom cítrico. Esse tom cítrico, ele acaba relaxando, gerando bem-estar e diminuindo essa ansiedade. E aí auxilia que a pessoa não coma tanto, né? Que ela não fique comendo de uma forma exacerbada. E sim que o seu organismo diminua a sua hiperdigestão e aí a pessoa se sente mais tranquila, né? Ou nos casos que a pessoa come, mas tem um metabolismo tão rápido que ela vai no banheiro 2, 3 vezes por dia, mas ainda assim ela se sente cansada e com fome. Significa que o organismo não está absorvendo energia, não está absorvendo nutrientes. Aí, nesse caso, nós utilizamos a erva cidreira.
A erva cidreira, a pessoa pode fazer uma massagem no peito, ela pode pingar umas gotinhas na água quente e utilizar após o banho, né? Ela pode utilizar, eu gosto muito, até quem quiser pode me mandar uma mensagem, eu tenho aqui para vender, é um colarzinho que você pinga o aroma dentro e você fica com ele. E você passa o dia com ele, é muito gostoso. E aí vai acalmando o metabolismo, vai melhorando o sistema gastrointestinal, e aí a pessoa regulariza a sua parte alimentar, tá? E quando a pessoa tem metabolismo baixo? Quando a pessoa tem metabolismo baixo, geralmente é por 2 motivos, que a pessoa tem vontade de comer massa, gordura, chocolate, ela sente muita vontade de comer e não se satisfaz. Porém, ela tem o intestino preso, né? Ela não se sente bem, gera edema na pessoa. E isso acontece porque ela tem uma sobrecarga intestinal muito grande. E quando ela fica com essa sobrecarga intestinal muito grande, ela fica com baixo metabolismo. Então, nós utilizamos nesse caso o aroma, né, de flor de laranjeira ou laranja, que ele limpa o intestino, ele consegue tirar essas toxinas do intestino, aumenta o metabolismo da pessoa e a pessoa diminui essa vontade de comer doce, gordura e chocolate, né? Então ela consegue eliminar toda essa a gente chama de tristeza, né? Porque quando o intestino fica muito tempo parado, é porque também a mente ela fica pensando em muitas coisas, né? Então é importante a gente também buscar esse equilíbrio. E a questão da pessoa que tem a acidez metabólica. Como eu falei, existem muitos estudos hoje em dia que comprovam a deficiência metabólica pela acidez. Então, o organismo ácido, um pH ácido, ele é um corpo extremamente debilitado que pode causar várias doenças, inclusive autoimune. E quando o organismo ele está frágil dessa forma, ele acaba sendo por causa da deficiência da vesícula biliar. A vesícula biliar ela fica gotejando várias vezes no estômago, mas ela é uma vesícula preguiçosa, o seu ácido em si ele não faz uma boa digestão, e aí a pessoa fica tendo aquele refluxo, fica tendo aquele mal-estar. Muitas das vezes ela tem um arroto, né? Constante, borborigamos, gases intestinais, sente uma baixa digestão e sente edema, cansaço, baixa memória. E para estimular esse metabolismo, né, para estimular essa força do organismo, nós utilizamos a flor de laranjeira e o hortelã, porque a hortelã ela limpa a vesícula, e quando limpa a vesícula, limpa o trato gastrointestinal. Eu utilizo aromaterapia em bolinhas, né? Então, tem uma linha da doTERRA, que é a linha aromaterapêutica que eu utilizo. Quem quiser, até posso depois passar mais sobre esse contato, que é próprio óleo essencial, né? Puro, que você pode utilizar e conforme você vai mastigando, vai limpando o seu sistema gastrointestinal. Mas você também pode fazer, utilizar o óleo de hortelã, principalmente na nuca, no abdômen, na região, a vesícula ela fica perto aqui da junção das costelas. Então você pode passar um pouquinho na boca do estômago, que é perto da vesícula, e isso auxilia ela a funcionar mais, a se limpar mais, a ter mais qualidade no seu funcionamento, né? E nas questões emocionais, existem algumas emoções que prejudicam e alteram as nossas vontades, né? A relação com a alimentação. Dentre elas, a ansiedade. Então, quando é uma alimentação por ansiedade, que a pessoa tem vontade de comer de tudo, que ela fica caçando as coisas na geladeira para comer, onde ela come por vontade e não por fome. Então a pessoa ela fica ansiosa, ela vai comendo muitas coisas, tem aquele ataque da geladeira, come muito à noite, é porque ela se sente internamente muito ansiosa. E aí nesse caso nós utilizamos o sândalo,
que o sândalo ele tem um tom amadeirado, então traz a segurança, traz uma calma da mente, traz a pessoa mais para a terra, mais alinhada, né? E a lavanda que traz um relaxamento, um acolhimento, trabalha com hormônios de bem-estar. Então você pode trabalhar com esses dois antes de você entrar numa refeição, antes de você utilizar no seu dia a dia, né? Antes de você se alimentar. Na depressão, né? A depressão faz com que a pessoa geralmente ou diminua a sua alimentação ou coma apenas por vontade de comer, né? Então, a pessoa ela diminui o apetite, mas ela aumenta a vontade de comer, né? Ou ela, aos poucos, ela vai perdendo também a vontade de comer, que é bem natural, e entra depois na bulimia, na anorexia e em outras doenças de distúrbios alimentares, né? Nós utilizamos o gerânio. O gerânio, ele é incrível para esse processo, porque ele traz um bem-estar, uma segurança, ela conecta a pessoa ao teu bem-estar, ao teu eu, à tua luz, à tua força, né? E também o aroma de laranja. O aroma de laranja, ele desperta as memórias, ele desperta as sensações boas. Nós utilizamos muito o aroma de laranja nas disfunções alimentares, né? E na compulsão. A compulsão alimentar é quando a pessoa tem uma alimentação já emocional e não tem mais uma alimentação funcional, né, que é a digestória. Então ela só come quando ela tem vontade, não quando ela tem fome. Ou às vezes ela começa a comer apenas determinado tipo de comida, ou quando ela come muito de algumas coisas e deixa de comer outras. Então a compulsão é um processo já crônico, com uma ansiedade ou depressão há mais de 3 meses, onde a pessoa ela tem uma compulsão por se alimentar ou por diversos tipos de comida, ou apenas por um tipo de comida, ou ela apenas se alimenta quando ela tem vontade. E quando é nesse caso, a pessoa ela tem uma alimentação emocional, ela já não tem mais uma alimentação funcional. E aí, a gente utiliza o cardamomo. O cardamomo ele é riquíssimo para esse processo, porque ele auxilia a pessoa no seu autocuidado, ele auxilia a pessoa a romper essa barreira, né, esse padrão, esse ciclo da compulsão alimentar. Então a pessoa ela começa a pensar um pouco mais no que ela precisa do que realmente apenas nas suas emoções, então é muito rico. E a canela, né? A canela também é um aroma que nós utilizamos principalmente em volta da boca e nas mãos, porque o aroma de canela ele tem propriedades que cortam o processo emocional e ele traz mais para o sensorial. E quando a gente trabalha no sensorial, a gente trabalha no aqui e no agora, né? Nesse momento presente. Então, utilizar cada vez mais a canela para quem tem compulsão alimentar. Então, acordou de madrugada, foi para a cozinha, mastiga uma canela, passe a canela perto de você, passa a canela na tua mão, né? Cheira a canela assim, coloque a canela perto de você que você vai ver que na hora, se você estiver passando por esse processo, vai dar um enjoo, vai dar uma sensação estranha e aí você vai se afastar da comida, né? Por quê? Porque ela faz esse corte. E até nós utilizamos muito na fitoterapia chinesa, nós utilizamos muito na ayurvédica, né? Inclusive eu faço massagem com a canela, que é quando a pessoa ela precisa se concentrar no aqui e no agora. Então eu utilizo o óleo de canela que é muito gostoso na pessoa e ela vai se adentrando, vai se percebendo, vai se sentindo no final da massagem, no final da terapia, ela está percebendo apenas o corpo dela, né? O aqui e agora, a presença dela. E todos os seus sentidos, porque a canela é quente, são ativados. Então ela trabalha com o estímulo tátil, porque ela é quente, com o sensorial, que é aromático, com o paladar, porque ela trabalha com a memória olfativa, alimentar. Ela trabalha com o visual, porque ela aumenta a circulação cerebral, então ela traz um relaxamento visual muito grande. E ela tem uma vibração que altera, inclusive, o nosso sistema labiríntico.
Então, a canela é um elemento muito forte, utilizado em diversas culturas, como uma forma de aromaterapia e uma forma de recurso terapêutico bem vasto. Vale a pena experimentar os seus processos terapêuticos, né? E com isso, seus benefícios é equilibrar o seu metabolismo, equilibrar suas emoções, emagrecimento, porque geralmente o engordar ou emagrecer depende muito do relacionamento com a comida. E quando nós trabalhamos com esse processo, nós trabalhamos diretamente com o comportamento alimentar. Então, se eu atuo estimulando o meu metabolismo, se eu atuo controlando as minhas emoções, eu com certeza terei meu processo de emagrecimento, eu vou ter meu processo de bem-estar, eu vou estar mais relaxada, conectada com o meu eu, e eu vou poder viver de uma forma mais plena, mais gostosa, né? Ai, olha, a canela, ela é maravilhosa. Eu gosto bastante. O que você pode fazer com a canela? Você pega um aroma de canela, você pode misturar com óleo de coco e você passa no abdômen. E você vai sentindo o seu abdômen esquentando, aumentando o metabolismo, e você sente o seu corpo todo trabalhando através da canela e do óleo de coco. Eu acho fantástico. Você coloca umas 3, 4 gotinhas só, porque é um aroma bem forte. Você mistura e passa no teu abdômen, né? A mesma coisa você pode fazer com a laranja. O dia que você estiver mais tranquila na tua casa, coloca 5 gotinhas de óleo de laranja com um pouquinho de óleo de coco, mistura bem, faz a massagem aqui no teu peito e garganta e você vai ver o quanto de muco que sai, né? Você começa a expectorar muito e aumenta muito o seu metabolismo e diminui a questão da ansiedade, principalmente a ansiedade do falar, do se comunicar, né, do engolir, do eliminar. Então você mistura um pouquinho do óleo de laranja com óleo de coco, né? Passa, faz uma massagem no seu na parte do seu peitoral, na parte da sua garganta, e você vai ver como que melhora, né? Como que auxilia o aumento da sua resposta metabólica. Quando tem ansiedade, as gotinhas de lavanda, né? E nesse caso, eu sugiro até que você coloque no ambiente. Coloque umas 5 gotinhas de lavanda no ambiente, né? Geralmente num difusor, pode ser incenso. Coloque no ambiente, deixa a sua casa leve. Quando você for comendo, você vai relaxando, você vai diminuindo o seu fluxo e aí você se sente bem. Então, vale muito a pena trabalhar os aromas de diversas formas. Um aroma que eu gosto muito no carro é o aroma de cardamomo, né? O aroma de cardamomo, ele é gostoso para você viajar, é um aroma gostoso para você passear. O aroma também de alfazema, o aroma de alfazema, ele é uma delícia. Eu, inclusive, eu utilizo muito o aroma na terapia de alfazema. Agora no meu carro está o aroma de alfazema. Então o que eu faço? Eu pego um potinho, coloco com álcool e coloco um pouquinho de sal grosso em cima e pingo o cardamomo com alfazema e eu deixo no carro. E aí uma vez por semana eu vou trocando, né? Então você pode colocar um pouquinho de laranja, você pode colocar um pouquinho de capim-limão, e você vai misturando e vai deixando perto de você. E aí, porque assim, o sal grosso, ele não libera muito cheiro, mas ele traz assim, principalmente aqui no Japão, que está úmido, ele seca bem a umidade, puxa bem a umidade. Ou você pode colocar com grão de arroz, né? Coloca o algodão, coloca o grão de arroz, coloca mais um algodão, umas 5 gotinhas e você coloca no carro. E aí você já vai trabalhando as suas emoções, vai trabalhando o seu metabolismo, controla o seu apetite. E aí quando você chega na sua casa, quando você chega onde você precisa, você já está muito mais equilibrado, o teu apetite já está mais equilibrado, né? Uhum. Então vale muito a pena. Tá bem? Agradeço muito o nosso encontro de hoje, agradeço muito tudo que nós conversamos, espero que tenham gostado. Aceito sugestões para o nosso próximo tema, o que você gostaria,
de conversar, o que você gostaria de falar, de aprender na nossa próxima live, no nosso próximo encontro. Nós podemos falar de aromaterapia novamente, nós podemos falar de psicossomática, nós podemos falar de inteligência emocional, que será o workshop agora de julho, de agosto. Sejam muito bem-vindos. Pode sim. Terá um workshop online de psicossomática e aromaterapia, que é um curso aberto, todos podem participar, que vocês aprendem a utilizar a aromaterapia, entende como ela equilibra as emoções e quais são os benefícios. Depois eu passo para vocês, sejam muito bem-vindos. Esse workshop será online, então podemos participar aqui do Japão, no Brasil, de qualquer lugar do mundo que nós estejamos, nós podemos nos encontrar. Então, eu fico muito contente pela nossa experiência de hoje. Sejam muito bem-vindos. E aqui embaixo eu coloquei para vocês, na verdade foi o Portal Mie, o Júnior colocou aqui para vocês, um formulário que nós iremos sortear um aroma, né? O aroma, essa caixinha aqui para vocês aprenderem a tomar essas gotinhas maravilhosas de aromaterapia, cuidando do teu corpo, cuidando da tua mente, buscando as tuas emoções na sua plenitude e sentindo como que o corpo reage positivamente a esses estímulos tão ricos que a natureza promove para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções. Vocês vão se apaixonar, vão adorar. E também nós teremos agora em agosto, né, o workshop de psicossomática, que vai ser um workshop super interessante. Espero com certeza que vocês participem. E o presencial aqui em Nagoya, que será o Inteligência Emocional e Financeira, que nós trabalharemos as emoções, trabalhamos comportamentos, relacionamentos e o relacionamento financeiro, né? Como que você se relaciona com o seu dinheiro, com o seu investimento, como que você quer aplicar a sua experiência aqui no Japão e ter mais frutos disso que você vive, da forma que você vive aqui no Japão. Convido você a essa experiência, agradeço muito o nosso encontro de hoje, uma excelente noite, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Muita gratidão.